E aí, pessoal, voltamos novamente com a reação aqui dos palmeirenses que tomaram essa taca aqui da LDU, no caso. Aquela soberba do Palmeiras, do palmeirense que, vamos ganhar. Falando do Racing, né, que iam ganhar do Flamengo. O Flamengo ganhou de 1-0. Aí acharam que ia ser fácil também contra a LDU, toda aquela soberba, aquele ego. Hoje tomaram aquela taca de 3-0. Eu não acho que vai ter virado, não acredito que o Palmeiras vire esse jogo ou consegue empatar. Por mais que o Palmeiras tenha, sim, às vezes aquela mudança, que já teve vários jogos, no caso, contra o Botafogo, contra outros times, no caso, que eles conseguiram empatar e virar. E eu acredito que dessa vez não vai conseguir, não. Até porque o pessoal do Equador é bem resistente, são bem cascudo. E acho que vai ter muita, como posso dizer, aquele modo de jogo do pessoal do Equador, né? Que é ficar enrolando, se jogando no chão. Eu acredito que o Palmeiras não vira. Então vamos acompanhar aqui algumas reações aqui do pessoal. No caso, vou estar vendo aqui o pessoalzinho que geralmente vocês conhecem bem, que é o Lugol, Franciscani, entre outros aqui, no caso, que eu fui vendo aqui as melhores reações que eu achei. Vamos ver a reação deles, com essa surpresa que eles acharam que iam ganhar facilmente da LDU e tomar essa taca de 3-0. E cada canal, eu vou deixar o link na descrição, se quiser assistir o vídeo completo, é só acompanhar depois lá no canal deles, ok? Vamos seguir aqui com o react. Perder o gol, então não dá, Lugol, não, é um time forte, um time que não pulsa, o Palmeiras não pulsa, Lugol, o Palmeiras não pulsa, lamentável o que aconteceu hoje à noite, é para encerrar a carreira de Abel Ferreira e Veiga no Palmeiras, é para encerrar a carreira de Abel Ferreira e Rafael Veiga no Palmeiras, para mim chega. É isso aí, é isso aí, para mim tá decretado, acabou agora, LDU 3, Palmeiras 0, é o fim da era Abel Ferreira. Se alguém quiser insistir, se tiver alguns passadores de pano por aí, vai estar um monte de passador de pano, e o Abel, tudo que ele fez pro Palmeiras, é o fim da era Abel no Palmeiras. Ou o Palmeiras toma uma providência de mandar o Abel embora hoje, para tentar salvar alguma coisa pro brasileiro ou pensar alguma coisa. O Abel Ferreira colocar o Veiga e fazer o que ele fez hoje no segundo tempo, na escalação do Palmeiras, é lamentável. Pra mim é o fim da era Abel, André. O palmeirense tá cansado de palhaçada. O Palmeiras tá eliminado da Libertadores. Só um milagre pra colocar o Palmeiras. E não tem como. Tá eliminado. Porque essa aberração desse time, esse time amarelo, esse time joga com as fraldas na mão. O time do Abel é um bando de Pampers XXG. É um bando de fralda cheia. A gente já vem falando há muito tempo. E tem gente que defende o Abel. A vergonha poderia ser ainda maior se a gente perdesse pro Flamengo numa final. Talvez seja ele embora agora seja um livramento. Talvez a classificação do Palmeiras seja um livramento. Porque se perder pro Flamengo dessa forma, uma final de Libertadores, olha, a torcida do Palmeiras vai ficar maluca. Então, Abel, vai embora do Palmeiras antes que seja tarde demais. Eu não quero mais o Abel no Palmeiras, até porque, André, de novo, uma eliminação para a LDU era só o que faltava no currículo do Palmeiras para ter essa parmeirada. E vai chegar a eliminação, não tem dúvida. O Palmeiras não reverte esse placar, Lugol. O Palmeiras não reverte esse placar. André, que absurdo. E é o que eu falei do goleiro reserva. O cara pegou duas bolas monstruosas, uma na cara, o Vitor Roque e outra na cara do Sousa. Então, Lugol, lamentável, Lugol. Lamentável. Um time sem pulso, um time sem pulsação, um time atônito, um time que olhava o adversário trocar a bola. Não é altitude, porque 20 minutos estava 2-0, Lugol. Falta atitude, André. Falta atitude. Não se esconda atrás da altitude, Lugol. É atitude. O Palmeiras não teve atitude, zero de atitude. Zero de atitude. Não dá mais para ter um Rafael Veiga dentro de campo, Lugol. Não tem como. Ele podia ter se fechado hoje, jogado com dois volantes, que não jogou nada o Emiliano Martins. Pelo jogador, jogava-se com dois, pelo menos ia ter gente para preencher. O Rafael Veiga deixou uma lacuna, um buraco na defesa do Palmeiras. Tanto ele quanto o Andréas Pereira e quanto o Felipe Anderson. E o Andréas, André? E o Andréas de novo mostra que o rubro-negro tem razão. O Andréas Pereira é um jogador amarelo, é um entregador de paçoca mesmo. Vira a mãozinha. Ele se esconde do jogo. O Andréas Pereira bem fala o torcedor rubro-negro. O Andréas Pereira, André, se esconde do jogo. Não chama responsabilidade.
É um jogadorzinho meia boca. Não é à toa que é escorraçado dos times que joga, André. Não é à toa. Bruno Fux, Andrés Pereira, Rafael Veiga. O Abel pediu para hoje ser um dos maiores vexames. Hoje, para mim, é o maior vexame da década. Esse pior, hein? Tava caminhando para pior. Tava caminhando para pior. É melhor ir embora com o LDU do que tomar uma taca do Flamengo. De verdade. Perder o Paulista pro Corinthians, ser eliminado na Copa do Brasil com 2 derrotas e agora uma pré-eliminação para LDU num 3-0 acachapante. E você quer renovar com esse técnico, Leira Pereira? Torcedor passa pano do Palmeiras, você quer dar voto de confiança pro Abel? Um ano vergonhoso desse. Uma eliminação vexatória, um dos maiores vexames da história do Palmeiras aconteceu hoje, lá em Quito. E não foi a altitude, foi a falta de atitude desse elenco nojento do Palmeiras. Nojento. O que nós estamos presenciando aqui é realmente lamentável. Vou pedir para rapaziada, vamos deixar o like, 15 mil pessoas, 16 mil pessoas ao vivo. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like. Agradeço muito, mas olha, André, estava demorando noite, a desastre, Lugol. A pior noite do canal, uma das piores noites da Turma do Amendoim é hoje aqui, André. É uma das piores noites, nem eliminação pro Flamengo, eliminação pro Botafogo, uma das piores noites da Sociedade Esportiva ocasionada por uma escalação de um jogador bizarro chamado Rafael Veiga e de um técnico covarde que fez um time se acovardar. Ele assim, por que ele não pôs o Facundo Torres hoje para resolver o jogo, né? Ele sabe que não vai resolver o jogo. Ele vai pôr Facundo Torres ou um manco dentro de campo. Já tinha um manco que era o Veiga para colocar o Facundo Torres. Esquece, torcedor do Palmeiras, não se iluda. Quarta-feira que vem vai ser simplesmente vai fechar o caixão do Palmeiras. É o que vai acontecer a partir de quarta-feira que vem. Lugol, falta de atitude dos jogadores, olhando, ninguém se coloca para se compactar. Não tem um líder, o Palmeiras não tem um líder dentro de campo. O Palmeiras não tem um líder que puxe e fale, vem aqui, marca aqui, volta ali, fecha os espaços. O primeiro gol foi um festival. Olha, a bola bateu no calcanhar do Kelvin, uma partida. O Kelvin não estava aguentando andar, Lugol. Uma partida bizonha do Kelvin. A bola bate no calcanhar, o cara vai com ele para a linha de fundo. Quando ele cruza para trás, ninguém marcando o boliviano. O tal do boliviano deitou e rolou no Palmeiras hoje, Lugol. Deitou e rolou em cima do Palmeiras. E aí, de novo, a gente vai falar o quê? Teve culpa em algum gol? Não teve. O pênalti, ele foi para cima do pênalti, o gol que o cara quase arranca a cabeça dele, e um outro, uma falha de novo pelo lado direito do defesa do Palmeiras. O cara entra como faca quente na manteiga, dribla ameaça de ir para cá, o Murilo sai para outro lado, o Piquerez sai para um lado. Uma vergonha, um time desconcentrado, um time que parecia que estava jogando um jogo em Campeonato Paulista. Os caras achavam que estavam jogando um jogo em Campeonato Paulista. Não foi a altitude. Não se escondam atrás da altitude. Não se escondam. Não foi, é lamentável. Então tá aí, Palmeiras toma de 3-0 e praticamente tá eliminado da Libertadores da América. Ah, não tá entregue, todos somos um, cacete. O Abel que prepara esse time pra poder ir lá no Allianz Parque e reverter. Não tá, agora é corredor verde, é o time da virada. Time da virada, o cacete. Tomar de 3-0 da LDU é pra envergonhar o torcedor do Palmeiras. Por isso que eu falo, a culpa da arbitragem contra o Flamengo, nós focamos muito em falar da arbitragem. Tem que ter focado no time amarelo que o Palmeiras foi. Que o jogo com o Flamengo já estava dando mostra do time amarelo que o Palmeiras é. Tomar 3 gols do Flamengo no primeiro tempo não é só apontar pro árbitro. Por isso que a gente tem que ser muito mais crítico com o Palmeiras. O que aconteceu hoje foi um vexame. E já contra o Flamengo, aquele 3 gols que a gente tomou, já era mostra que a gente tava indo pro vinagre, que a gente tava indo pro saco. Lamentável esse 3... Jogo grande, ganhou do Fortaleza, ganhou de Vasco, ganhou dos times lixo, os times estão se arrastando no campo, Juventude, ganhou de quem tinha que ganhar. Ganhou de ninguém, André, ganhou de ninguém, Palmeiras ganhou de ninguém. Exatamente. Palmeiras não ganhou de ninguém. Quando você fala do time, tanto é que o Palmeiras, um dos primeiros colocados do brasileiro, o Palmeiras perdeu 2 jogos pro Flamengo, perdeu o do Cruzeiro um jogo e agora domingo deve tomar uma taca dentro do Allianz Parque, porque a gente já mostrou que é um time amarelo, que é um time frouxo, um time bundão, e que o Bragantino tomou pau, o Bahia tomou pau, toma pau de todo mundo. É só pegar um time mais qualificado, o Palmeiras toma pau. Agora hoje, a LDU, sem brincadeira, o São Paulo deu mais trabalho pra LDU, o Botafogo deu mais trabalho pra LDU, muito mais. Agora, o que o Palmeiras fez hoje, que vergonha. Aí vem agora com o corredor verde, todos somos um. Não tem que ter todos somos um,
porra nenhuma. Tem que fazer esse Abel Ferreira botar esse time em campo e fazer jogar. Não tem que fazer corredor verde, não tem que fazer campanha. Vamos, todos somos um. Faz a ola, vamos fazer lá todo o carnaval. Não tem que fazer nada. O Abel não merece colocar o Veiga pra jogar. Esse morto, esse tio Paulo, colocar em campo. É brincadeira. E não dá, André. E esse Andrés Pereira, o torcedor rubro-negro tem razão. É entregador de paçoca. É entregador. Jogador amarelo. Vira a mãozinha. Porra, tira as mãos, enfia as mãos dentro do bolso. Não é possível. Fica de frente pra bola, né? Medo de bolada. Não pode ser jogador de futebol, né, Lugol? Medo de bolada. Virou de rostinho pra trás, de medo da bola. Vira, jogador amarelo, esse Andrés Pereira, outro jogador amarelo. O Felipe Melo mordia a bola, ficava de frente, tomava chute no queixo e tudo mais. Pelo amor de Deus, Lugol. Lugol, uma das piores noites dos últimos 5 anos no torcedor do Palmeiras. Ver um time atônito, ver um time frouxo dentro de campo, olhando o adversário jogar, e com 20 minutos já estava perdendo 2-0. Ou seja, não foi a altitude. Não foi a altitude. Não, coisa nenhuma. É atitude, exatamente, faltou a atitude, isso sim. E o Abel abatido no banco de reserva, dominado pela apatia. Aquele Abel vibrante, que cobra, que grita, deu lugar a um Abel nocauteado. Ele estava apático, abatidíssimo. Ele não foi nem na beira do campo. Não, ele não apareceu na beira do campo. Aí você paga um alto salário, aí você paga 3, 4 milhões de reais pro treinador estar entregue no meio tempo, e tá entregue. Se olhar pro seu líder e ver que o cara tá morto na beira do campo, tava pior que o Veiga, o Abel em campo, você olhava pra ele, o cara tá mal em campo, olha pro seu líder, vê o líder com cara de morto, que é isso? 3 milhões de reais, já querem renovar com ele? Tem que ir embora do Palmeiras hoje, o Abel. Nós estamos falando há muito tempo. É o único canal que pede fora Abel, somos nós. E não é à toa. Agora, ainda querer renovar contrato, um treinador que perdeu um campeonato paulista pro Corinthians, que tá mal das pernas, com as fraldas, com as calças na mão. Aí você é eliminado da Copa do Brasil, também pro Corinthians, com 2 derrotas. Lá na Neoquímica e no Allianz. Agora você pega e toma uma tarrecada dessa da LDU, com esse tipo de atitude, olha... Talvez seja um livramento o Palmeiras cair fora com a LDU. Porque se pega o Flamengo, toma uma taca dessa, seja onde for o jogo, olha, a torcida do Palmeiras não vai perdoar o Abel e ele vai acabar indo embora pela porta dos fundos. Escuta o que eu tô dizendo. O Abel, por tudo que ele conquistou, ele vai conseguir ir embora do Palmeiras pela porta dos fundos, que é uma vergonha. Agora, ou o Palmeiras ajuda a, pelo menos, manter um pouco a imagem do Abel que ele conseguiu conquistar nos últimos anos, ou ele vai acabar sendo escorraçado do Palmeiras, principalmente com a derrota de hoje, que pra mim é a maior vergonha da era Abel. O que aconteceu hoje no Allianz Parque não, lá nesse estádio Casablanca, em Quito, é a maior vergonha da história do Palmeiras dos últimos 3-0 para LDU, e não tem porra nenhuma de altitude, foi sim, falta de atitude dos jogadores, um bando de fralda cheia, ó. Palhaçada, eles fazem o torcedor do Palmeiras de palhaço. Comenta, rapaziada. Vamos deixando o like, se inscreva no canal, pedido que eu faço. Tô extremamente irritado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever. Eu vou ler todos os comentários, vou ler o chat aqui também. Karina, que coisa. 3-0 LDU. Acabou o jogo no primeiro tempo. Coincidência ou não, foi igualzinho o que aconteceu com o Flamengo, né? Que coincidência que acontece no Palmeiras. A LDU teve dó do Palmeiras. Ela respeitou a camisa do Palmeiras. Porque hoje era pro Palmeiras ter tomado mas uma sova como essa vai ficar na história. Aliás, o Palmeiras não levava mais de 3 gols no mesmo jogo de Libertadores desde Palmeiras e Grêmio 5-0 em 95. Num jogo que deu tudo errado. Teve expulsão, teve briga, um monte de coisa. O Palmeiras jogou com 2 jogadores a menos, boa parte do jogo, e aí levou uma sacolada no Grêmio do Filipão, à época de Jardel e Paulo Nunes e companhia. Só que depois ele teve uma honra, que aquele time era muito melhor, e meteu 5-1 aqui. Foi eliminado, mas pelo menos teve honra. Tinha gente forte, né, naquele time. Nesse, perto daqueles caras, aí vocês estão loucos, né? Aí vocês estão loucos. O Wellington aqui, ó, eu queria fazer uma análise tática. Mas o que o Abel fez hoje, Luxemburgo hoje em dia não faria. Imagina! O Vanderlei, do jeito que tá hoje mesmo, com a carreira largada, aí não ia tomar 3-0 da LDU. Pelo contrário. Jogo físico, ele coloca um bando de morto de titular. Pois é. E a gente falava aqui.
o estilo de jogo da LDU. Porrada e contra-ataque. Porrada e contra-ataque. Ele levou porrada, levou contra-ataque e ainda a LDU amassou o Palmeiras com posse de bola. Né? E ó, você tem razão, Josiel. Andréas Pereira, hein? Que ó, quando que você vai voltar a acordar pro time, hein, meu camarada? Chegou super bem, bom de bola, é talentoso, jogador de seleção, sumiu nos últimos jogos, hein? No Maracanã, ficou desse tamanhico. Ficou com medinho dos ex-amiguinhos. E hoje, escondido atrás de toda a marcação da LDU. Borra-botas nesses últimos jogos, hein, Andréas Pereira? Que borra-botas, hein, meu amigo? Que borra-botas, hein? Ter sido 3-1 eu acreditava. 3-0 já era. É o Matheus aqui. Pois é, eu também, tô com você. Cara. Natália Valadares, os mesmos erros do passado. Pois é. Vamos lá. Zuzu, como é que é? Zuluzão. Hoje eu sabia que a live ia ser interessante. Muito obrigado. Aguardando o fralda cheia, bunda mole. Já teve um monte aqui. Ai. E pelo visto, né? Talvez você não é palmeirense, mas pode zoar, meu cara. Na brincadeira, assim, na boa, você é sempre muito bem-vindo, velho. De verdade. Essa brincadeira. Eu vou falar o quê pra você? Não sei se você torce pro Flamengo, pro Corinthians, pro São Paulo. Eu vou falar o quê pra você? Se for pro Flamengo, eu não tenho nada pra falar. Teu time ganhou o primeiro jogo, meteu uma paulada no Palmeiras, tudo bem, com todos os contextos que foi no Maracanã, mas ganhou o jogo. E pode assumir a liderança do Brasileiro rapidinho. Se for o São Paulo, fala, porra, esse também no ano de vocês acabou antes, e perderam para a LDU também. Menos vergonhoso, é verdade, né? Aliás, o São Paulo tomou 3-0 no agregado, o Palmeiras já tomou 3-0 no primeiro tempo. Olha a vergonha que foi, conseguiu piorar, aí você pode brincar. O corintiano ainda pode falar, porra, eu ainda posso ser campeão esse ano de uma Copa do Brasil. Palmeiras tudo bem, briga no Brasileiro, mas essa porrada de hoje vai jogar tudo no lixo, né? Então você pode zoar à vontade, cara. Fica à vontade. E hoje foi mesmo. Time, fralda cheia é elogio hoje pro Palmeiras. Bunda mole é elogio. Bunda mole é minha bunda mole que tá aqui sentada aqui. Palmeiras hoje foi uma caganeira das maiores. Foi uma diarreia futebolística. Peguem esse termo aqui. O Palmeiras hoje apresentou uma diarreia futebolística. Sério? É escatológico? Mas é o que foi. Foi um jogo escatológico. Foi um jogo escatológico. Qual é o comparativo que a gente tem que fazer com o jogo de hoje? Um copo de chorume. Aliás, acho que se beber um copo de chorumes, né? Cara. Você não passaria tão mal como foi ter visto o Palmeiras LDU hoje. É desse nível, meu caro. É desse nível, né? Carlos Miguel errou, tem que colocar o Lomba. Veiga não dá mais, obrigado, mas já deu faz tempo. Desde o Paulista, né? Desde o Paulista. Lomba deve estar rindo, né? Carlos Miguel, 2 jogos, levou 6. Pois é, Moisés. Pois é. Aliás, eu queria entender uma outra coisa. Uma outra coisa, tá? Tudo bem. Contrataram o Carlos Miguel para o futuro do Palmeiras. Beleza. Mas aí que a gente pega pela hipocrisia, né? E quando uma pessoa começa a ficar hipócrita, a chance dela fazer cagada é muito maior, né? Qual é a chance do hipócrita não fazer cagada? Quase zero. Quando contrataram o Carlos Miguel, o que falou o senhor Abel Ferreira sobre o Carlos Miguel? Ele é o 3º goleiro, o meu reserva imediato é o Lomba. Na primeira oportunidade, então, que ele tem de provar a fala que ele teve, ele trocou. E até semana passada, antes do jogo do Flamengo, sexta-feira, lembra que eu fiz a live com vocês? Quando saiu a escala do tenebroso lá, da figura desprezível? Fiz a live com vocês na sexta. Lembra, Moisés? O que eu falei? Não sei se você estava aqui, se não estava, eu te conto agora. Eu falei, olha, o Abel vai colocar o Lomba. O indício é o Lomba. Inclusive, até o Lomba tinha treinado, né, com parte do time titular nas atividades. Vai ser o Lomba. Vai manter. Carlos Miguel vai esperar. Para surpresa de todos, ele colocou o Carlos Miguel. Falei, bom, vamos ver então. O cara entra, vai que o cara resolve e tal.
Eu até falei, eu colocaria o Carlos Miguel, eu assumo essa bronca. Eu, diferente do Abel, não sou hipócrita. Eu não esqueço as coisas que eu falo. Nem do Emiliano Martinez, que eu falei ontem. Eu não esqueço. Não esqueço mesmo. Eu não sou hipócrita igual você, Abel Ferreira. Eu não sou igual você. Hipócrita eu não sou, tá? Então eu falei ontem no Emiliano. Jogou bosta nenhuma hoje, nada. Uma partida pavorosa. Mas eu falei. Então essa tá na minha conta. Na sexta-feira passada, que eu falei que o Abel iria com Lomba, pelo indício, por tudo, tempo de casa. Mas eu falei, porra, eu se fosse o Abel, já testava o Carlos Miguel, vamos ver o cara. Ele testou o Carlos Miguel, tomou 3. Mas aí o que eu falei, gente, pera lá também, vamos entender o contexto do jogo, como é que foi, parará. Hoje, de novo você tomar 3 gols, meu camarada? De novo? Mesmo que não tenha sido culpado. Pô, mas goleiro tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Passar algum pouquinho de confiança, alguma coisa. Sorte. E olha que você fez uma bela defesa no começo do jogo. Depois, descambou a maionese, né? Enfim. Gabriel Trindade, Abel jogou fora todo o planejamento grana do ano. Verdade. Antônio César Noguinski aqui, ó. Abel não foi medroso. Pelo contrário, foi arrogante. Achou escalou achando, no caso, que ia atropelar. Foi atropelado, fecha a casinha. Né? Flávio Moura, Facinca, já deu pro Abel hoje, né? Deu pra ver. Bom, com esse espírito do Abel, o que aconteceu hoje, é papo de falar, meu amigo, é o seguinte, já que você tá com tanta frescurite pra renovar o contrato, melhor você procurar a sua turma. Procura a sua turma. Né? Matheus Scher, pelo 3º ano seguido, a pergunta segue. Não era o Luan que entregava em jogo grande? Murilo é inimigo da Libertadores. E é verdade, Matheus Scher. Tamo junto nessa. Atlético Paranaense, Boca, Botafogo. Flaco voltou ao normal? Olha. A atuação de hoje foi a do Flaco normal. Ele estava anormal nesses últimos tempos. Esse é o Flaco de 3 anos de Palmeiras. Aí vocês peguem o recorte que quiser. Em 3 anos de Palmeiras, ele jogou isso aí. Em 2 meses, ele estava jogando como Messi. Peguem um recorte e acreditem em vocês. Só que aquilo que eu falo, vários jogadores no futebol já viveram de fases. E que não se consolidaram como regularidade. Tá? Então, para os mais empolgados, segue essa também. Então é isso aí, pessoal. Se curtiu o react aí, deixa seu like e compartilha o vídeo. E se quiser também pode comentar aí, deixa seu comentário o que você achou dessas reações aí, se você concorda com os comentários e a análise do pessoal aí que você acompanhou o react, sobre a opinião deles referente ao jogador, se a culpa é do Abel, se a culpa é do goleiro, do Carlos Miguel, porque eu não acho que é culpa do goleiro, mas sim porque o Palmeiras realmente foi muito ineficiente e o LDU foi muito mais eficiente, direto no caso, né? Os caras foram direto, jogaram com raça, com vontade e fizeram o resultado que eles mereceram. No caso, o Palmeiras mereceu perder e a LDU mereceu ganhar. Então deixa aí seus comentários, deixa seu like, se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E se caso quiser assistir o vídeo completo de cada react que foi mostrado no vídeo, você pode acompanhar o canal oficial de cada um deles, tá bom? Vou deixar na descrição. É nóis!